Oi, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Renan. Boa Vinícius. noite, Vinícius. Boa noite. Estamos agora ao vivo aí Estamos para o agora ao vivo pessoal aí para o pessoal iniciando. Já tinha iniciado a iniciando. Já tinha transmissão antes, mas iniciado a ficou rodando um transmissão antes, mas videozinho ficou da, rodando um da videozinho logo da página e da aí a logo da gente página e aí a gente vai iniciar vai agora. iniciar Bom, agora. Bom, de início a gente de sempre início, a dá gente uma sempre compartilhada dá nas uma nossas redes compartilhada nas lá para nossas poder redes atrair lá para mais um poder atrair público, mais um né? público, né? A gente já fez isso A gente aqui, já fez isso o aqui, Renan. o Renan. Aham. Aí a gente vai iniciar Aí a agora. gente Para vai quem está iniciar assistindo agora a para gente quem aí, está esse é o assistindo a gente Renan, aí. Esse é o Renan, idealizador da página O idealizador da Caxiense página O lá, Caxiense lá, bastante conhecido bastante conhecido lá em lá em Caxias. É Caxias. o rapaz do É o povo de rapaz do Caxias povo lá. de Caxias lá. Traz a Obrigado. Traz a informação do informação povo para a do gente. povo para a gente. Bom, vou iniciar Bom, aqui, Renan, vou com o iniciar aqui, Renan, com o nosso primeiro item do nosso primeiro debate. item do debate. E aí eu vou pedir E para aí você eu vou pedir para iniciar você iniciar a sua fala, a sua opinião a sobre sua esse opinião assunto. sobre esse assunto. Beleza? A gente tem visto aí Beleza? A que gente tem visto recentemente aí na que mídia recentemente na mídia foi pautado foi bastante a pautado reabertura bastante a do comércio reabertura do para que a comércio para que economia a volte a economia volte a funcionar, funcionar, né? né? E aí esse é o E nosso aí esse é tema o nosso tema do debate de do hoje. debate de hoje. Está na hora de Está reabrir a na hora de economia? É reabrir a o momento economia? É o certo para momento reabrir certo para a reabrir economia? a economia? E aí a gente traz a E aí a gente pergunta: traz a é pergunta: hora de é hora de flexibilizar o isolamento flexibilizar o social? E aí, isolamento Renan, gostaria social? que E aí, você Renan, gostaria que você apresentasse a sua opinião para a apresentasse a sua gente, cara. opinião para a gente. Quero agradecer a todos a participação nesse debate. É a primeira vez que eu participo, não só desse debate, como de qualquer outro debate. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês. E, e dando início ao nosso bate-papo, eu fui o maior defensor aqui na cidade do fechamento, do comércio, da quarentena. Só que era para ser o início, no princípio era para ser de 15 dias apenas. Foi prorrogando para 15, 20, 30. Agora estamos 3 meses já com o comércio fechado, a economia apresenta índices terríveis de queda, né? Pode acompanhar pela bolsa, ver que as empresas estão alargando prejuízos enormes, o desemprego aumentou consideravelmente e hoje batemos a marca de 1 milhão de contaminados. Ou seja, não fizemos a quarentena da maneira correta e também não protegemos a economia. Ou seja, aconteceu o pior cenário possível. Alta taxa de contaminação, mais de 50 mil mortes e a economia praticamente quebrada, porque vai demorar um tempo para se restabelecer. Então, diante desse cenário, a população já entendeu que o coronavírus é letal, é uma doença muito grave, altamente contagiosa, só que mesmo assim a taxa de contaminação eu percebo que tem caído. O ideal era que fosse menos 1,1 1,0 de contaminação, mas ainda que esteja um pouco maior, eu não sei agora de cabeça qual que está, mas está caindo. Na segunda-feira passada, o hospital aqui em Caxias, HSCO, fechou leitos de UTI, CTI, não tinha mais pacientes para poder colocar lá. Então, a contaminação, os leitos estão sendo fechados, está diminuindo, e a economia tem que voltar a funcionar, não tem outra forma. Agora tem que ser só com restrições, né? Proibindo aglomerações e espaços fechados, como cinemas, por exemplo. É isso que eu acredito nesse momento. Tem que ser feito. Entendi. Entendi. Vinícius, Vinícius, quer complementar? quer complementar? Boa noite para todo Boa noite para mundo, todo boa noite para mundo, quem boa está noite para acompanhando a quem está gente aqui. acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, Renan, por Obrigado, participar Renan, daqui por com a participar aqui com gente. a gente. É um prazer É um ter prazer você aqui, ter você cara. aqui, cara. E E tomara que o nosso tomara que o debate nosso hoje debate seja hoje de muito seja valor de para o muito pessoal que está valor para o pessoal que assistindo. está assistindo. Vamos lá. Vamos lá. A gente chegou hoje na confirmação de 48.954 mortos, 1.032.913 infectados confirmados, fora o pessoal que está invisível por conta da nossa subnotificação. Eu não vou defender que a economia deva continuar fechada, que as pessoas devam continuar mantendo o isolamento completo, né, a quarentena, como se diz. O que a gente precisa pensar é se a gente
está fazendo a reabertura da forma correta. Porque, veja, semana passada, um shopping de Santa Catarina reabriu e parece que o povo brasileiro sente uma necessidade danada de se colocar em risco, de se pôr em perigo. Eu fico me perguntando o que é que essas pessoas foram fazer no shopping de tão emergencial, o que elas tinham de tão emergencial para comprar no shopping, que não poderia ter comprado em uma loja de bairro ou que não poderia ter sido pedido pela internet. O brasileiro sente essa necessidade, eu não sei qual é o problema do povo, que ele se sente bem em se colocar em risco. A pandemia está no Brasil desde o carnaval. E nosso primeiro vacilo foi não ter se atentado a isso naquela época, né? O primeiro caso de morte foi, sei lá, acho que 1 ou 2 semanas depois do carnaval. Foi a morte daquele senhor médico lá em São Paulo, que tinha umas outras comorbidades e acabou falecendo. Depois disso, a nossa curva, o nosso pico vem crescendo, se elevando cada vez mais. A gente, pelo 4º dia seguido, bate o recorde de 1.000 mortos, 1.000 mortos acima de 1.000 mortos confirmados. Né? E cada dia, assim, a gente não conseguiu um dia com menos de 20.000 infectados. Então, o que eu acho que a gente precisa ter um plano sólido de retorno à economia. E a gente não tem um plano sólido de retorno em nenhuma das esferas do Poder Executivo. Nem no Poder Executivo Municipal, nem no estadual e nem no Poder Executivo Federal. Como é que vai ser a reabertura? Hoje a gente não sabe responder. Como é que vai ser? Como é que vai ser essa escalada? Eu já vi o plano de reabertura do município do Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Eu vi o plano dele de reabertura e eu não consegui concordar. Porque, tudo bem, as pessoas estão voltando para o trabalho. E quem tem filho? Né? E não tem como... A creche não vai voltar. As escolas não vão voltar agora. E a gente vai deixar nossas crianças com quem? Com os avós, que são do grupo de risco. Esse tipo de pergunta a gente precisa fazer, isso precisa ser questionado. Qual é o plano de retorno? Veja, eu não estou aqui dizendo que a gente precisa ficar em casa, eu estou vendo que a economia do Brasil está ruindo. A gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Parece que mais de 1 milhão de lojistas de pequenos e médios negócios já fecharam. E outras grandes fábricas, outras grandes de economia macro, que movimentam bilhões e bilhões, também já estão passando por certa necessidade. A gente, por exemplo, tem coisas que a gente não pensa, mas aquele barzinho do amigo, o cinema, enfim, esses lugares onde há necessidade de aglomeração para funcionar, como é que essas pessoas estão funcionando? Certo? Como é que isso está acontecendo? Essas pessoas estão passando uma grande necessidade. A gente precisa pensar nessas pessoas, mas a gente precisa também pensar em como salvar as vidas, como não colocar outras pessoas em risco. E eu não vejo hoje um plano consideravelmente eficaz com o governo, né? Com todas essas informações, com todas essas notícias que circularam semana passada e essa semana, todas as rusgas que tiveram no governo, porque eu não posso chamar de crise no governo, porque eu acho que você ficar insatisfeito com uma decisão não gera crise. Né? Mas fica complicado haver um foco hoje no que está mais matando no mundo, que é o coronavírus, o Covid-19. Né? Então, cara, se o nosso governo já não tinha um plano claro de combate à pandemia, com todas essas notícias que vêm sendo circuladas e está deixando o governo direcionado a pensar em outra coisa, agora que eu acho que o governo deveria ter um foco na pandemia, o foco dele agora é outro. Ele não vai estar interessado em conter o avanço da doença, ele está interessado em
em dar satisfação das notícias que estão circulando na mídia. Então, cara, assim, a gente deve voltar à economia, sim, mas a gente precisa de um plano robusto. Como que a gente vai fazer isso? Quando que a gente vai fazer isso? Quem será afetado? As pessoas que não podem voltar agora, como que a gente pode fazer para ajudar? Isso não é uma coisa que nós precisamos falar, não. A gente elegeu as pessoas para falarem, para pensarem nisso por nós. Quando a gente elege uma pessoa, ela tem que ser igual ou melhor do que a gente. A gente não pode eleger uma pessoa que seja, que a gente considere sendo pior do que nós. Então, essas pessoas precisam pensar em um plano que dê sustentabilidade para a economia e que, em conjunto, consiga salvar as vidas, né, para que ninguém mais morra disso. Eu sei que não existe uma vacina, não existe um remédio eficaz. Então, é hora de todo mundo para a rua, a gente precisa pensar nisso. Sidney, você está falando, eu não estou te ouvindo. Verdade. Agora sim. Bom, pegando um pouco um gancho no que o Vinícius falou, eu queria iniciar minha fala aqui trazendo um pouco de números. Tá? Nesse momento, o Brasil tem 1.032.913 casos confirmados de coronavírus, um saldo de 520 mil curados e 48.954 mortos, quase chegando aí em 49 mil mortos. São números alarmantes, sim, considerando pouco mais aí de 3 meses de pandemia, pelo menos no nosso país, né? E eu quero trazer um pouco de dados aqui para mostrar que recentemente foi muito veiculado que salvar vidas é muito importante e que para isso a gente precisava manter o isolamento social. Inclusive, foi realizado por alguns estados, alguns municípios, o chamado lockdown, que é o bloqueio total das atividades de comércio e varejista em geral. Né? Só que eu tenho um ponto de vista um pouco diferente quanto a isso, e eu vou trazer um pouco de dados aqui para corroborar aquilo que eu estou falando. Né? Diversos estudos científicos apontam, inclusive por revistas muito renomadas no âmbito médico, no âmbito da academia médica, né? Trazem dados muito interessantes sobre a economia. Por incrível que pareça, institutos médicos, revistas médicas, acadêmicas médicas, trazendo dados sobre economia. Por que eu vou dizer? No Brasil, foi noticiado recentemente que foi perdido mais de 4 milhões de cargos de emprego. E eu dei o briefing anteriormente sobre essas revistas médicas, em que diversas pesquisas apontam e trazem para a gente que é super proporcional, é diretamente proporcional, que à medida que o desemprego aumenta, a fome e a mortalidade aumentam de mãos dadas com o desemprego. Tá? Eu tenho alguns dados aqui. Os dados do IBGE agora de abril apontaram que o desemprego saltou de 11,2% para 12,6%. Tá? Esse pequeno número que você acha, de 11,2% para 12,6%, representa quase 5 milhões de postos de emprego. É um número estrondoso, é um número absurdo para 3 meses. Ou seja, eu estou falando de 3 meses, o país perdeu 5 milhões de postos de emprego. E aí eu vou trazer agora um dado da revista de acadêmica médica Science and Medicine, é uma revista dos Estados Unidos, que estudos recentes apontam que 63% a mais do índice de mortalidade para pessoas desempregadas aumenta exponencialmente para pessoas empregadas, aumenta exponencialmente à medida que essas pessoas perdem o emprego. Tá? E tem alguns outros, eu não vou entrar muito nisso para não ficar massivo, mas eu tenho outro estudo aqui, inclusive da faculdade de Harvard, que aponta que as pessoas, quando perdem o emprego, elas têm 83% de chance a mais
de adquirir um problema de saúde grave, que causa morte, desconsiderando os casos de câncer, tá? Câncer não entra nessa estatística. Ou seja, qual o ponto? O que eu tenho a dizer aqui? É importante salvar vidas? Sim, é importante salvar vidas. Mas, ao mesmo passo que a gente precisa salvar vidas, com o isolamento social, que é o método que a maioria dos infectologistas e dos epidemiologistas defendem, é o isolamento social. Só que o isolamento social causa desemprego. O isolamento social faz com que as pessoas tenham uma chance maior, baseado nos dados que eu acabei de mostrar, tenham uma chance maior de adquirirem doenças devido ao desemprego. Tá? E aí a gente vê, historicamente, países mais pobres que, à medida que o emprego aumenta, a fome vem junto. E quando a fome vem junto, vem de mão dada cometimento de crimes, aumenta o índice de criminalidade, aumenta o índice de mortalidade infantil, aumenta o índice de mortalidade e suicídio. Os números de suicídio apontam que 75% a mais dos índices de suicídio é em razão do desemprego. São estudos dessas faculdades que eu acabei de mencionar aqui. Tá? E aí, importante, pegando um gancho agora no que o Vinícius falou, óbvio, temos que reabrir a economia. Para mim, isso é de suma importância, a reabertura da economia. Mas temos que abrir com responsabilidade. Não é simplesmente chegar e abrir tudo. Vamos abrir. Abriu, de hoje para amanhã abriu tudo. Eu não concordo. Eu acho que teríamos que ter um plano, sim, para a reabertura gradual da economia. Recentemente, ontem, na verdade, na quarta-feira, a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu que ia voltar às partidas de futebol. Óbvio, com estádios fechados, sem aglomerações, respeitando todas as normas técnicas e tudo mais. Eu fui amplamente favorável a isso. Por quê? Não tem público no estádio, óbvio, que tem toda uma mobilização de pessoal para fazer o evento acontecer. Né? Tem gandulas, enfim, o pessoal da imprensa e tudo mais. Só que tem que respeitar isso tudo. Essa economia, o simples ato de haver uma partida de futebol já dá uma movimentada. O pessoal procura mais, consome mais para assistir essas partidas, obviamente, dentro das possibilidades de cada um, e com isso a gente faz um pouco mais da roda da economia girar. Importante dizer também que, embora as ações do governo federal tenham sido boas para fortalecer a economia, elas não são suficientes, no meu modo de ver. Eu acho que faltou um pouco do governo federal agir mais nisso aí, no tocante a isso. Vamos dar o auxílio emergencial? Vamos dar o auxílio emergencial, óbvio. O governo teve essa capacidade de remanejar fundos para poder trazer verba suficiente para pagar o auxílio emergencial. Tanto é que o governo até estendeu essas parcelas aí e cogita estender ainda mais. Mas eu acho que são poucas as ações. Eu acho que a gente deveria trabalhar um pouco melhor nisso aí. Bom, esse é o meu ponto de vista, mas eu acredito, reforçando, que é hora de reabrir. A gente tem que sim flexibilizar o isolamento social, mas com responsabilidade. Não é pura e simplesmente reabrir. Até porque, agora, em Belo Horizonte, que é capital de Minas Gerais, o número de mortos duplicou em 2 semanas, duplicou o número de mortos do que havia em 2 meses, pelo fato de ter reaberto o comércio local lá em Belo Horizonte. Pelo simples fato da prefeitura decidir abrir o comércio, em 15 dias tem-se um dado que, no meu entendimento, é espantoso. Em 2 meses, morreram 42 pessoas em Minas Gerais. Tá? E nesses 15 dias que a gente teve uma reabertura, o número passou para 47 mortos em 15 dias. Ou seja, duplicou a quantidade de pessoas mortas em apenas 15 dias, número que não tinha antes em 2 meses de isolamento. Eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte pecou nisso, e não haver um plano de reabertura gradual. Simplesmente decidiu abrir tudo e os números aumentaram. O mesmo está acontecendo em Manaus, em Fortaleza, enfim, e eu acredito que espero que eu esteja errado, obviamente, mas eu acredito que também vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, se um plano gradual não for imposto. Né? Bom, esse é o meu ponto de vista.
Tem mais alguma coisa a acrescentar? Renan, Vinícius, gostaram de falar mais alguma coisa? Eu quero estar agora agradecendo a participação no debate e eu vou ter que me ausentar. Infelizmente, eu tenho outro compromisso agora, mas eu estou muito feliz de ter sido convidado e infelizmente, vou ter que encerrar por causa do horário, senão vai bater no outro compromisso. Mas eu quero agradecer vocês e eu quero me convidar para o próximo debate, para os próximos debates, tá bom? Já está convidado, Renan. Sempre que você quiser, a janela aqui está aberta para você participar com a gente. Então, já quero me convidar para o próximo, então. É porque realmente hoje já estava agendado aqui com vocês e eu não podia deixar de faltar não podia faltar esse compromisso com vocês aqui. Mas eu quero agradecer mais uma vez aqui a todos que estão acompanhando aqui. Tá, ok, Renan. Obrigado, cara. Obrigado pela sua participação e um abraço. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, o Renan teve que se ausentar aí. Teve um problema pessoal, um compromisso pessoal para resolver. E a gente vai tocar aqui, eu e Vinícius. Né? A gente tem um tema bom agora para a gente debater, bem polêmico, que a gente diverge um pouco. Acho que a gente concorda sobre a pauta do tema, né, Vinícius? Mas a gente discorda bastante dos ramos que esse tema vai dar para a gente falar, né? Pode falar, Vinícius. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza. Eu acho que a gente vai concordar na questão final, mas vai acabar, vamos discordar no meio do caminho. Mas vamos chegar no lugar comum. Não deu tempo aqui de agradecer o Renan, quero agradecer aqui a participação dele. E só pegando um gancho aqui na última questão, sobre a flexibilização do isolamento, eu acho que a gente está olhando muito lá para fora. Eu acho que a gente está numa empolgação de ver o vizinho e está esquecendo da nossa situação. Os nossos vizinhos europeus, né, não digo nem vizinho, nossos vizinhos aqui na América Latina, mas os nossos vizinhos europeus já estão na curva decadente. E não estão numa curva decadente pequena, já estão na curva decadente já aprofundada. E eles tiveram um plano de retorno. E faz muito mais. E por a gente estar vendo o campeonato alemão voltando, o campeonato espanhol de volta, né? A economia sendo reaberta na Itália, a economia sendo reaberta na Espanha, países que assustaram o mundo com 1.000 mortes diárias. Hoje a gente está quase batendo 1.500 mortes diárias, a gente chegou a um dia de 1.400 e poucas mortes registradas num dia, e por a gente, eu não sei, eu tenho essa impressão de que a gente, olhando para o vizinho, está achando que a gente pode voltar à normalidade. E, cara, isso para mim é um pouco assustador. Acho que a gente deveria pensar melhor se a gente deve voltar a todo mundo ir para a rua, a trânsito, a ônibus lotado, a trem lotado, BRT lotado, porque o nosso sistema de saúde já provou não ser bom. Está comprovado aí que a gente não tem condições de atender todas as pessoas que estão doentes, precisando de atendimento de unidade de tratamento intensivo. Então, assim, acho que a gente não deve se empolgar com o vizinho. Não significa que os outros países da Europa estão nessa ascendente, que a gente pode também. Porque o que todos os médicos infectologistas afirmam é que se houver um retorno completo no momento desse, o que vai acontecer é uma nova onda de infecção. Então, era só essa questão que eu queria pontuar para não deixar passar aqui, para a gente não se empolgar com o que o vizinho está fazendo. Vou concordar discordando de você, Vinícius. Ué? Um pouco contraditório, mas eu vou concordar discordando de você.
Hoje, no Rio de Janeiro, vou falar aqui do Rio de Janeiro em si e tal, deu exemplo de Minas Gerais, mas agora eu vou falar aqui do Rio de Janeiro. Nós hoje tínhamos, salvo engano, 7 hospitais de campanha para serem criados. Tá? Criamos 2. Um na Fiocruz e outro no Maracanã. Dados hoje do jornal o Globo mostraram que os leitos do Hospital do Maracanã só tem 42% ocupado. Tá? E o Hospital do Maracanã seria o maior em si. Beleza? Eu acho que essa reabertura, esse plano de reabertura, deveria ser pautado em cima da capacidade de leitos que a gente tem livres hoje. Tá? Respeitando cada hospital. O Renan falou há pouco aqui que um hospital em Caxias que tinha uma ala toda, que era o HS Cor, tinha uma ala toda reservada para o Covid, foi fechado por falta de paciente. Né? É uma ótima notícia. Né? Então, eu acredito que esses dados tenham incentivado a reabertura da economia. E, por isso, não deixo de frisar que devemos fazer um plano de reabertura gradual. Um plano total agora só vai aumentar o número de casos e vai chegar ao teto de leitos e a mortalidade vai subir exponencialmente. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu disse que a gente eu ia concordar discordando, né, de você. Sim, mas eu quero só fazer uma provocação em relação a isso que você falou. A gente está fechando, leitos, certo? O hospital de campanha do Maracanã tem leito sobrando. Então a gente precisa pensar por que é que dia após dia aumenta o número de mortos por coronavírus no Rio de Janeiro. Se a gente está atendendo errado, os pacientes que deveriam ter um tratamento não chegam a receber o tratamento, as pessoas não estão indo ao hospital procurar atendimento, o que está acontecendo? Porque não é normal 450 pessoas, mais ou menos, que é o que morre no Rio de Janeiro, é mais ou menos aí 450 pessoas por dia com coronavírus, não é normal que 400 pessoas morram por uma doença e que os hospitais estejam com tanto leito disponível. Essas pessoas não estão recebendo tratamento, o tratamento que está sendo, que essas pessoas, os leitos são direcionados para tratamento de pessoas que não são essas que morreram. Essas pessoas morreram sendo tratadas no hospital, a gente não tem essa informação. E o hospital de campanha ele foi criado exatamente para conseguir suportar um possível colapso do sistema de saúde normal, certo? Uhum. Agora a gente vai voltar, quer dizer, a gente já iniciou a segunda fase de retorno no município do Rio de Janeiro. Semana que vem a gente vai entrar na terceira fase de retorno. Quando todo mundo retornar, será que esse número de contágio não vai aumentar? Se esse número de contágio aumentar, a gente vai conseguir criar os hospitais de campanha de forma rápida para poder atender essas pessoas? Será que é o momento da gente desmontar o hospital de campanha? Tudo isso deveria fazer parte do plano que não existe. Né? Era só essa provocação que eu queria deixar essa pergunta na orelha do pessoal. O que é que a gente está fazendo? Isso, é certo a gente fazer isso? Sem contar a quantidade de verba desviada, destinada. Eu disse isso aqui na nossa última live. O governo brasileiro é o governo que mais investiu dinheiro, governo federal, é o governo que mais investiu dinheiro no combate direto ao coronavírus, dentre os países desenvolvidos e emergentes. Eu dei o dado aqui, se eu não me engano, foi 5,6% do PIB, do total do PIB, né? Está na casa de R$ bilhão. Tá? E a gente vê agora o governador do Rio de Janeiro enfrentando um processo de impeachment por desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro na construção dos hospitais. Né? E que votei, eu como eleitor do Wilson Witzel, digo com propriedade que o impeachment é mais do que certo. O impeachment é mais do que certo. Se o Wilson não for impeachado, como se fala
na linguagem popular, né? Se ele não for impedido, o brasileiro gosta muito de usar uma palavra em inglês, né? Se ele não for impedido, que é o termo correto, alguma coisa aconteceu. Acordos macabros vão ser costurados, vão ser tentados, e se ele não cair, no meu ponto de vista, alguma coisa muito grave aí tem por trás disso. Como diz a minha avó, né? Tem caroço aí nesse angu. Tem caroço embaixo desse angu aí. Eu acho que o impeachment dele é mais do que certo. Mas a gente tem que levar em consideração também que o impeachment do governo ele é feito por uma comissão mista, uma comissão judicial e a comissão parlamentar. Então, a gente não sabe quais são as provas que vão ser trazidas ao processo. Cara, eu não consigo... Se fosse uma decisão política, eu teria tanta certeza quanto você. Mas como é uma decisão mista, tanto jurídica quanto legal, uma decisão judicial, por uma corte, né, feita por uma corte, aí fico meio com o pé atrás de cravar se o impeachment do Witzel vai acontecer ou não. Nesse momento, com o que a gente já sabe, eu acho que ele roda. Eu acho que ele não chega até o fim do mandato dele, não. Talvez até o final do ano a gente já tenha um novo governador aí, o vice-governador. Eu concordo contigo. O Vitor comentou aqui se o mesmo investimento que teve na Copa está tendo até hoje, acredito que tenha sido isso que ele quis dizer. Não, ele estava questionando, foi o mesmo investimento que fizeram na Copa para fazer as obras que até hoje não terminaram, ele está sendo sarcástico. Eu acredito, acho que o investimento da Copa do Mundo, se eu não me engano, 70% ou 80% veio de iniciativas privadas, né, que chama de PPPs, as parcerias público-privadas, né? E a maioria do dinheiro da Copa do Mundo veio de parceria público-privada, ou seja, não tinha dinheiro público investido na construção da maioria das obras, né? Eu não vou dizer no total, porque eu não tenho esse dado, mas que o dado correto é que o governo brasileiro, o governo federal, é o governo que mais investiu. E eu digo investir é repassar aos estados e municípios a verba. O governo federal em si não aplicou a verba em nada. Em hospital, o governo federal simplesmente repassou a verba para que os governos estaduais e municipais, como o Supremo Tribunal Federal determinou, que era eles que tinham que determinar em como seria feito, o que seria gasto, quanto seria gasto, bem como a maneira de fazer isso. Foi o Supremo que determinou, o governo federal ficou de mãos atadas quanto a isso, e tivemos aí tantos escândalos de corrupção. Mas é isso. Vinícius, vamos passar para o segundo tema? Vamos lá. Bom, todo mundo viu aí recentemente na mídia, nos jornais, que está acontecendo um embate muito grande entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, né? Eu vou dizer o presidente. Né? O Supremo está batendo de frente com o presidente e o presidente com o Supremo. Eles estão se bicando ali há muito. E, nesse meio tempo, foi desencadeada uma série de operações contra apoiadores do governo. A ativista Sarah Winter foi presa, mandados de busca e apreensão a deputados da base governista, vamos dizer assim, censura a jornais que apoiam o governo. A gente viu, se eu não me engano, na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes mandou ir até o jornal, um jornal pequeno, e apreender todos os materiais que lá estavam, uma busca e apreensão. Inclusive materiais que eram essencial para o funcionamento do jornal. Ato este que a gente não via na democracia brasileira desde a época do regime militar. Eu não gosto de citar a ditadura, eu falo regime, o Vinícius fala, deixo a ditadura para o Vinícius falar, beleza? Então é isso, o tema que a gente trouxe para o debate hoje é: as ações do STF podem ser consideradas como perseguição ao governo? Vinícius, quer começar? Posso começar?
Bom, primeiro que o que eu preciso dizer é o seguinte, eu vou acabar concordando com o Sidney no final, mas o caminho que eu vou seguir vai ser muito diferente. Ele vai para a direita, eu vou para a esquerda, mas no final a gente vai se encontrar no ponto comum. Reparem só. Primeiro que eu acredito, assim, me custa acreditar que há uma espécie de conluio, que existe uma maquinação para tentar desestabilizar o governo. Porque são vários órgãos públicos envolvidos. E são órgãos que não são tão ligados entre si, como, por exemplo, o STF e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Por exemplo, eles são órgãos que pouco se comunicam, certo? Se a gente for pensar aqui, a maior bomba dessa semana foi a prisão do Queiroz. Né? Só que a prisão do Queiroz, ela não tem nada a ver com o governo federal. A prisão do Queiroz, ela é uma operação policial, né, que está investigando o esquema conhecido como rachadinha, aqui na Alerj. Né, e essa investigação aponta também o Flávio Bolsonaro, mas não só ele. Existem outros deputados que também estão sendo investigados. Mas o COAF, o órgão que na semana passada eu falei que o Bolsonaro tentou enfraquecer, ele pegou o maior indício nas contas do Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro. 2 milhões em acho que 3 ou 4 meses. Onde está provado, assim, não há dúvidas, que os servidores depositavam cerca de 80% do salário era devolvido para o Queiroz. Né? E essa semana a gente teve informações de que alguns boletos do Flávio Bolsonaro foram todos pagos em espécie. E alguns desses boletos foram pagos pelo Queiroz, como, por exemplo, a mensalidade da escola das filhas do Flávio Bolsonaro. Isso está provado. Isso é uma prova. Só que isso não tem nada a ver com o governo federal. Isso tem a ver com a família Bolsonaro. Mas não necessariamente é uma operação que foi contra o governo. Esse é um ponto. Né? E aqui, assim, as investigações, todas as investigações, são, no meu sentir, benéfica para quem não tem nada a temer. Se eu preciso te provar que eu sou inocente, não existe nada melhor do que uma investigação conduzida por um órgão de respeito, como, por exemplo, a Polícia Federal. Porque, veja só, no meio de toda essa confusão, enquanto todo mundo questiona se o STF é ou não um órgão que ajuda a população e tudo mais, ninguém tece nenhum tipo de desconfiança quanto à Polícia Federal. E a maioria dessas investigações, a maioria dessas incursões e operações são feitas pela Polícia Federal. Né? Agora, o que eu quero dizer com isso? Que a presunção da inocência deve ser sempre resguardada, né? Então, se eu preciso comprovar a minha honestidade, eu quero mais que eu sofra investigação. E eu torço e espero que todas essas investigações sejam legais, que respeitem os direitos e as garantias dos investigados, né? O direito do processo legal, o direito que respeite o princípio do processo legal, o princípio da ampla defesa, da legalidade, da transparência e do juízo imparcial. Do juiz imparcial. Havendo isso, se eu sou um investigado, eu ia ficar contente que, se eu sou um investigado que quer provar a inocência, eu ia ficar muito feliz em ser investigado. Porque se eu saio disso tudo com a comprovação na sentença de que eu sou inocente, eu vou ter o respaldo para qualquer eleição no futuro, né, se eu sou um político sendo investigado. Agora, as decisões, eu também queria dizer outra coisa sobre essa suposta maquinação do STF. As decisões do STF, as ações do STF,
não são feitas de ofício, ou seja, elas não são feitas pelo próprio STF, com exceção da investigação dos fake news e dessa ameaça aos membros do STF, que é uma questão que precisa ser discutida aqui outro dia. A gente precisa falar sobre isso, porque esse tema não sai da boca do povo, sobre a legalidade ou não do inquérito das fake news. Vamos ver se a gente fala sobre isso aí. Tirando essa investigação, todas as outras ações que foram desfavoráveis ao governo foram realizadas por uma provocação de um outro ente, ao STF. E o STF é obrigado a decidir. Agora, se essa decisão não agrada o governo, é uma outra história. E a gente precisa. Aí a gente analisa depois. Mas se alguém vai lá, entra com um pedido no STF, pedindo uma decisão, o STF julga. E julga baseado na lei. Se a interpretação foi feita boa ou ruim, quem se sente desfavorável pode recorrer. Mas, a princípio, a gente está seguindo uma legalidade. Vou dar o exemplo aqui da decisão do Alexandre de Moraes, que impediu a nomeação do Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. Essa ação foi proposta por alguns partidos políticos. E a gente já falou sobre essa decisão aqui, de que havia um indício, né, de desvio de finalidade, e ele decidiu, assim como o Gilmar Mendes havia decidido alguns anos atrás, quando a Dilma queria empossar o Lula como senador. Então a gente não pode levar aqui a ferro e fogo de que o STF está provocando o governo. O STF está dando decisões não favoráveis ao governo. Mas eu não vejo uma maquinação para desestabilizar o governo. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar, e aí eu acho que é o ponto de conversão. Estou saindo do caminho da esquerda, estou chegando no meio, porque eu tenho certeza que o Sidney vai concordar comigo agora. A gente precisa se atentar. O que eu não posso deixar de dizer é que é muito estranha a movimentação que o STF está fazendo. Né? Porque essa última ação contra as fake news, ela só olhou para um lado. Ela só olhou para os apoiadores do governo. E as fake news não é uma arma no sentido de uma ferramenta de utilização, ela não é exclusiva dos bolsonaristas. Longe disso. A gente sabe que é uma ferramenta que é usada pelos dois lados. Inclusive, o PT foi denunciado em uma CPI, em que a testemunha afirmou categoricamente, na cara do deputado do PT, que realizava disparos de fake news contratado pelo partido dele. Então, é no mínimo estranho que as investigações não tenham encontrado nada de qualquer outro grupo a não ser dos grupos bolsonaristas, dos grupos pró-governo. Isso a gente precisa pensar sobre isso. No curso das investigações, a empresa que dispara, a pessoa que financia, os mecanismos utilizados só foram encontrados pró-governo. Contra o governo ninguém achou nada, e quem tem grupo de família sabe. Quem tem aquele grupo da família com mais de 10 pessoas, é claro, a gente recebe fake news pró-governo e contra o governo. E se a gente não tiver atenção, a gente é enganado. Né? Só nessa semana aí eu atentei para ir pelo menos umas 10 fake news que chegaram até mim. Alguém mandou num grupo, eu falei, cara, isso aqui não é verdade. Dá uma olhada nisso. Esse cara aqui tá falando besteira, por causa disso. Mas eu não vou te dizer que eu nunca caí, eu já caí em fake news. Acho que poucas pessoas não caíram em fake news. Porque às vezes a coisa tem tanta verossimilhança de que é verdade, às vezes a coisa parece que é tão verdadeira, e a fonte que chega pra gente é uma pessoa de confiança, que às vezes a gente não dá tempo nem da gente confirmar se aquilo é verdade ou não. A gente já toma como verdade e sai espalhando por aí. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, não existe uma maquinação de todos os órgãos envolvidos em todas essas operações contra o governo. Mas a movimentação
principalmente no inquérito das fake news, promovido pelo STF, e no inquérito de financiamento das manifestações antidemocráticas, feita pelo Ministério Público Federal, é estranha de só atingir um único lado da discussão eleitoral. Só atinge o governo. Não vem atingindo as organizações que são como é que eu posso dizer, declaradamente contra o governo. Isso, para mim, isso fica muito estranho. A gente precisa pensar nisso. Bom, será que essas ações não seriam mais legítimas, vamos dizer assim, se envolvesse todas as pessoas que se utilizam de fake news? Isso não traria para a gente uma ideia de equidade, de que a justiça realmente é cega e está olhando para todos os lados com a mesma visão? Então, para mim, o que eu penso é isso. Não acho que existe uma maquinação de todos os órgãos, mas um ou outro órgão aí me causa estranheza a movimentação que está tendo. Bom, como o Vinícius disse, a gente não vai deixar de concordar em alguns pontos, né? Eu acho, no mínimo, assim como o Vinícius, no mínimo estranho toda essa movimentação do Supremo Tribunal Federal, com ações uma atrás da outra, são diligências, são mandados de busca e apreensão, em cima de apoiadores do governo. A gente vê que são exclusivamente em cima de apoiadores de governo. Teve o deputado Daniel Silveira, que é um deputado aqui do Rio de Janeiro, que teve busca e apreensão na sua casa, deputados estritamente da base aliada, né? E a gente sabe que as fake news são divulgadas por ambos os lados. É bolsonarista divulgando fake news em cima de petista. É petista divulgando, não só petista, né? A esquerda em geral, divulgando fake news em cima dos bolsonaristas. E a gente vê o STF se movendo para trabalhar de forma não provocada, diga-se de passagem, é importante dizer isso. O judiciário, ele precisa ser provocado para agir. São casos extremos, casos bem pequenos, que possibilitam o STF agir, que é o que a gente chama no direito, agir de ofício, que é quando um ministro do Supremo resolve, vamos dizer assim, um membro do Poder Judiciário em si, resolve abrir investigação, abrir inquérito sobre determinada pessoa, que é o que está acontecendo. O inquérito das fake news, no meu ponto de vista, é amplamente ilegal, totalmente ilegal. Tem vício de origem, que é o que é isso? A pessoa pergunta, o que é o vício de origem? É o erro no início do processo. A gente sabe que a nossa legislação, ela regra todo o processo legal. Todo o processo legal, ele é regrado. Ele tem norma para começar, como deve se agir, quem deve começar, quando começar. Tudo isso é regrado pelo nosso ordenamento jurídico. E a gente sabe que isso precisa ser respeitado. A gente muito fala-se na mídia que o Moro prendeu muita gente na Operação Lava Jato. Muitas dessas prisões foram revogadas. Por quê? Porque houve excessos por parte do Judiciário e até mesmo do Ministério Público. A gente não está discutindo em si, soltou o marginal, soltou o corrupto, soltou o ladrão, como o bolsonarista gosta de falar, soltou o vagabundo, né? Mas por que soltou o vagabundo? Isso também precisa ser analisado, isso precisa ser visto também. Embora a gente não concorde em muitas das vezes, mas ele tomou aquela atitude de soltar por algum motivo. Voltando um pouquinho para o tema, soa bastante estranho, né? O Vinícius falou minimamente estranho, eu acho que soa muito estranho, é muito estranho toda essa movimentação do Supremo para poder atingir deputados da base aliada por supostas fake news. Inventaram ainda um outro meio, um outro motivo, que é o suposto financiamento de manifestações antidemocráticas. Vamos lá. Entrando um pouquinho nessas manifestações antidemocráticas.
No nosso ordenamento jurídico existe uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Ela já existe há um tempo e é amplamente criticada por juristas, por especialistas do direito penal. Amplamente criticada. Chamam, inclusive, de lei do totalitarismo, lei do autoritarismo, alguma coisa assim, eles criticam, chamam essa lei de segurança nacional. E que é a lei que está ensejando esse inquérito que investiga o financiamento, que foi o inquérito pelo qual a Sarah Winter foi presa. Né? Ela não foi presa pelo inquérito das fake news, ela foi presa pelo inquérito que investiga um suposto financiamento dessas supostas manifestações antidemocráticas. Né? A base aliada, a base do governo, defende que essas manifestações são feitas não com o objetivo de ter pronunciamentos, faixas e cartazes com dizeres antidemocráticos, mas que isso é incontrolável. Eu concordo, se você faz uma manifestação e se reúne 1 milhão de pessoas, 10 mil pessoas, é difícil você controlar uma pessoa que exibe um cartaz ali pedindo o fechamento do Supremo. E eu acho que essa pessoa, por si só, não é suficiente para fazer o Supremo mover mundos e fundos para investigar se existe um financiamento, um suposto atentado contra a segurança nacional. Eu discordo completamente disso. Não acredito que tenha essa movimentação de apoiadores do governo para derrubar as instituições democráticas e instituir um governo autoritário, um governo só do Bolsonaro, vamos dizer assim. Bom, meu ponto de vista em relação ao tema é o seguinte. Tudo isso desencadeou em razão da prisão do Queiroz. Né? A esquerda vinha perguntando incessantemente, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? E o Flávio Bolsonaro, por sua vez, tentou 9 vezes barrar a investigação. Concordo com o que o Vinícius falou. Se você não deve, meu amigo, para que você tentar parar uma investigação? É suspeito? É suspeito, mas ainda não há nada aprovado, sequer há um processo. Tá? Sequer há um processo judicial envolvendo esse suposto esquema de rachadinhas. Isso é importante ser dito. Bom, tudo isso originou, só para o pessoal poder entender um pouquinho, tudo isso originou lá quando o COAF, que é o órgão do governo responsável por controlar as atividades financeiras, né, de funcionários públicos e privados, vamos dizer assim, e tudo começou quando houve uma movimentação atípica por parte do senador Flávio Bolsonaro, no valor na ordem de 1,4 milhão de reais. Beleza. É uma movimentação atípica, vamos investigar por que isso aconteceu. Beleza, ótimo, vamos investigar, tem que ser investigado. Só que eu não vi a justiça se movimentar de forma tão célere, eu digo célere entre aspas, porque a gente sabe da morosidade da justiça no nosso país. Eu digo célere porque o Flávio é de longe, a pessoa que mais teve dinheiro supostamente irregular movimentado. De longe. Ele é o 17º parlamentar na época que isso foi instaurado, ele ainda era deputado estadual, ele era o 17º deputado a ter, digamos assim, quantidade de verba e movimentação atípica. O líder desse ranking era o presidente da Alerj hoje, que é o André Siciliano, do PT. Isso, veja, espantem-se, na ordem de 50 milhões de reais. É um número quase 50 vezes superior ao que o Flávio movimentou, supostamente movimentou. Não, na verdade, ele movimentou, foi comprovado que isso foi movimentado, mas que supostamente era irregular, porque não foi provado nada ainda. Né? E aí, por que não investigar também todos os deputados que tinham essas atividades financeiras maiores que a do Flávio? Ah, você está defendendo o Flávio? Não, não estou defendendo o Flávio. Eu não estou aqui para passar pano para corrupto. Para mim, corrupto tem que ser preso, o lugar dele é na cadeia. Mas é no mínimo estranho que o Flávio tenha sido investigado de forma rápida, tenha tido o operador do esquema, o Queiroz, preso preventivamente, tá?
Se veiculou na mídia, inclusive, fake news sobre isso, dizendo que ele estava foragido, o que é mentira, ele não estava foragido, porque não tinha mandado de prisão. A mulher dele, sim, a partir de agora está foragida, porque o mandado de prisão se estendeu a ela. Então, a partir de agora, ela está foragida. Não pode, sem hipótese nenhuma, dizer que o Queiroz estava foragido da justiça. Escondido? Pode-se dizer que sim, ele estava escondido, mas foragido, não. E aí é importante a gente ressaltar também que, vou bater na mesma tecla, por que não investigar André Siciliano do PT? Por quê? Porque ele é da base, vamos dizer, ele não é da base da oposição porque ele não compõe o governo federal, mas porque ele faz parte de um partido de oposição ao governo? Ou porque o Flávio é filho do presidente? Por quê? Cabe a pergunta. Fica a interrogação no ar aí. Por que não investigar o André Siciliano, que movimentou 50 vezes mais, quase 50 vezes mais do que o Flávio Bolsonaro e não sequer está sendo investigado? A não ser que tenha uma investigação secreta que ninguém esteja sabendo, que nem toda investigação ela é divulgada, né? Às vezes a gente fica sabendo da investigação quando o cara está preso. Foi expedido um mandado hoje e o cara está preso. Ou quando o Witzel vaza, né? Que às vezes ele liga para o presidente para falar, ó, você vai ser investigado. Né? Igual aconteceu recentemente. E aí o que causou espanto, né? Como o Witzel sabe que está sendo investigado? Como? Aí é mais uma daquelas mazelas da política, né? A parte sombria da política. E aí eu bato na mesma tecla. Por que não investigar o André Siciliano? Que tem diversas denúncias de corrupção, de envolvimento com milícias. A gente sabe disso, está na mídia isso. Então, e ele é presidente da Alerj, ele é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E tem tudo isso aí de dados que contra ele, que pesam contra ele. E é isso que eu tenho a expor. Então é isso, meu camarada. Acho que hoje a gente conseguiu fazer 1 hora de live. A gente conseguiu bater em 1 hora. A próxima live aí a gente vai trazer o inquérito das fake news propriamente dito, tá? A gente vai falar sobre isso na próxima live, que já foi batido o martelo ontem, né, dos 10 ministros, dos 11 ministros da Suprema Corte, 10 votaram a favor e 1 votou contra, e que, na minha opinião, eu discordo de muitas coisas que o Marco Aurélio Mello fez durante a vida dele no Supremo. O Marco Aurélio Mello, para quem não sabe, dentre os juristas que acompanham o trabalho do Supremo, ele é um ministro invencionista. Ele gosta de inventar as coisas. Foi assim no julgamento da Dilma, quando ela foi impeachmentada, ele simplesmente inventou que o presidente punido não poderia ser, que na verdade que o presidente impeachmentado não poderia ser punido. Ele desmembrou a lei, ele rasgou a parte da lei que diz que o presidente impeachmentado fica 8 anos inelegível. Ele rasgou essa parte. Ele só quis deixar ela com impeachment. Só tira ela do presidente, mas não vamos apenar. É uma coisa que você condenar um assassino, confesso, condenei o assassino, está condenado, mas não vamos dar os 20 anos de cadeia nele, não. Ele está condenado. Você, a partir de agora, é um assassino condenado. Mas você não vai ter a pena, você está solta, pode ir embora. Foi o que o STF fez no julgamento da Dilma, na verdade, não foi no julgamento do impeachment, né? Foi no julgamento do rito, como o Supremo decidiu que seria o rito do impeachment da Dilma. E aí, a gente tem bastante coisa para falar na semana que vem sobre o inquérito das fake news. A gente vai só falar sobre isso, né? Não sei se o Vinícius concorda. Concordo. É um bom tema, a gente precisa falar. Bom, o Caio comentou ali, né, que ficou claro que então que há perseguição. Eu acho que sim, no meu entendimento há perseguição sim, no seu também, né, Vinícius? Ficou claro? Para mim não é claro que tem uma perseguição. Eu vejo um Suspeito, movimento suspeito por parte do STF, talvez. Mas por parte do Ministério Público Federal, Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público de São Paulo, Polícia Civil do Rio, Polícia Civil de São Paulo. Não é possível que todas essas organizações estejam agindo só por conta de desestabilizar o governo. Eu acho que não é por aí, mas eu acho que existem sim alguns órgãos que têm movimentação muito estranha.
Foi exatamente por conta disso. A gente precisa de uma resposta por outro lado. Porque, veja, na época em que havia as questões do Mensalão e da Lava Jato, parecia que a Polícia Federal e o Ministério Público só queriam pegar o PT, certo? Se a gente tivesse aí, naquela época, tanto naquela época quanto agora, investigados e condenados dos dois lados, a gente não estaria fazendo essa questão, não estaria se perguntando se há ou não perseguição. A gente precisa de exemplos dos dois lados. E hoje eu não vejo isso. Hoje a gente não consegue ver isso. Por conta disso, eu acho muito estranho que as movimentações estão acontecendo dentro do STF contra o governo federal. O Vitor comentou ali, então, na época da Dilma, todas as investigações foram perseguição. Pois é. Não, eu não concordo, não acho que foram perseguição. Veja, porque na época do governo Dilma não foi o STF que investigou. Foi primeira instância, isso foi processo. Na verdade, eu acho que ele está se referindo. Na época da Dilma, eu não entendi, Vitor, o que você está querendo dizer? O processo de impeachment em si, ou todas aquelas operações que depois foram desencadeadas e virou a Lava Jato? Não, eu acho que eu entendi o que ele falou, que foi na época da Dilma, na época do governo da Dilma, em que as investigações apontavam para os membros do governo que estavam sendo investigados naquele escândalo de corrupção da Lava Jato. Você tem razão, era de primeira instância. Só que foi uma primeira instância que concentrou a ação que visava descobrir corrupção dentro da Petrobras. E dentro da Petrobras não existia só o PT. Dentro da Petrobras existiam quase todos os partidos políticos do Brasil. Quase todos os partidos políticos faziam indicação de cargos para o comando da Petrobras. Da base aliada. Exatamente, que naquela época era gigante. O governo detinha quase 60% da Câmara na mão. A oposição a Dilma era só o Bolsonaro. Não era só o Bolsonaro, né? A tia forte era só o Bolsonaro. Contra o Lula, sim. Mas contra a Dilma, não. Contra a Dilma já tinha uma base de oposição grande. Tanto é que ela sofreu impeachment. Né? Mas é por isso. A gente precisa do exemplo do outro lado. Senão dá essa sensação de que existe uma perseguição. E parece que a Polícia Federal trabalha contra o patrão, né? Você percebe? Não parece? Porque quando era o PT, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal investigou o PT. Agora que é o Bolsonaro, parece que eles estão investigando o governo. E aí também a gente nessa mesma questão, a gente precisa pensar se alguém tinha alguma suspeita de que o Bolsonaro controlava a Polícia Federal. Pois é. Acho que agora ninguém suspeita mais, né? Essa semana a Polícia Federal fez um bocado de operação aí que prejudica a imagem do governo. A questão, diga-se de passagem, na época que eu falei que o Bolsonaro era oposição a Dilma, ele era do partido da base aliada. Ele era do PP, Partido Progressista. E o Partido Progressista, ele era da base aliada. E o Bolsonaro era o único deputado da base aliada que fazia oposição ao governo. Ele era da base aliada, mas ele fazia oposição. E o Joaquim Barbosa citou isso no processo do Mensalão, dizendo que ele foi o único deputado da base aliada que não recebeu dinheiro para votar com o governo. Isso, inclusive, o Bolsonaro usou isso em campanha política, inclusive. Falou bastante disso daí. Mas, então é isso. Gente, quero agradecer vocês aí que ficaram com a gente. Muito obrigado mesmo pela companhia de vocês, por ajudar a gente aqui no debate. Tá? Quero agradecer também aí ao Renan, que participou com a gente aqui, ficou um pouco com a gente, mostrou sua opinião sobre a reabertura lá da economia. E agradecer meu parceiro Vinícius aí, obrigado por estar com a gente mais uma vez. E, Vinícius, contigo. Quero agradecer também toda a galera que esteve aqui com a gente, Vitor, está sempre aqui, o Caio, o seu Sidney Guimarães, o pai do Sidney, que está aqui, acompanha a gente sempre, a Vera Carvalho, esse pessoal que está aqui, que está sempre acompanhando a gente, Léo,
meu parceiro, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a todos vocês. Semana que vem a gente vai ter um debate, a gente espera contar com um convidado aí que é polêmico, fortíssimo. Tomara que ele aceite o nosso convite e vamos discutir política, pessoal. Só discutindo política que a gente melhora o nosso debate. Beleza? Exatamente. Exatamente, é isso aí. A gente precisa falar de política. A gente precisa falar sobre política. É importante falar sobre política. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vera, minha mãe. Obrigado. Falou lá, a mãe do Sidney. A mãe do Sidney. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um abraço. Oi, pessoal. Tudo de bom. Boa noite.